Chegamos a mais um Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E como sempre a gente está recebendo pessoas maravilhosas, a gente fala que todo mundo que vem aqui é maravilhoso, não é puxa-saquismo não, é porque realmente é. São pessoas que estão dispostas a vir aqui e ajudar na nossa causa, que é levar conhecimento cada vez mais longe. Mas antes de eu falar de quem está aqui comigo hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, nossas pessoas nossos amigos Outcast, as pessoas que abraçaram a nossa causa e estão com a gente para poder fazer valer essa vontade que a gente tem de levar conhecimento. Solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E eu tô aqui hoje com Kevin Ferreira, que ele também é um dos colaboradores da Itamed, que é a nossa parceira aqui. Ele é psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, tudo. Aba! É porque a gente tem que, nesse campo aí, precisa de muita qualificação, de muito estudo, né? Com certeza. Primeiramente, um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, fico feliz também com a oportunidade que a Itamed está me oferecendo de estar aqui hoje. Um prazer estar falando sobre um podcast, gente. É muito legal falar em um podcast. Legal, né? Principalmente numa área que é necessário falar. Exatamente. Que é o autismo. Então, estou muito feliz de estar participando aqui do programa. E eu só tenho a agradecer a sua presença, agradecer a Itamed, que sempre traz pra gente profissionais de altíssimo gabarito, gente que vem aqui realmente dando o recado que é necessário. E o tema que a gente escolheu, né, foi ótimo. O tema de hoje, né, sugestão do nosso querido Kevin aqui, é sobre uma coisa que a gente quase não fala, né, que é a saúde mental, todo o respaldo que a gente tem que dar às famílias. Porque a gente vem aqui, né, o Outcast por si só, ele é um programa que busca sempre falar sobre a pessoa autista, né? A pessoa que vive, a mãe, mas a gente não fala da família de uma forma geral. E hoje a gente vem falar aqui sobre o apoio psicológico que as famílias atípicas, né, precisam. E ficam ali, né, tão necessitadas quanto o próprio paciente, né, que está ali para poder receber as terapias. E que são muito importantes para poder participar desse processo terapêutico, né? É o tripé, né? Sem a família a gente não consegue trabalhar exatamente com o paciente, porque quem passa a maior parte do tempo com o paciente. A gente fala que na terapia a gente passa 1 hora na semana, 30 minutos na semana com o paciente. Exato. Mas a mãe, o pai passa o dia inteiro. Então, a família tem um papel fundamental. A gente fala que esse apoio emocional, que obviamente acontece com o paciente, é necessário ter com a família também. Uhum. Porque a gente tem a situação antes do diagnóstico, que Exato. tem uma ansiedade muito grande antes de ter esse diagnóstico, tentar saber o que é, o que está acontecendo. E também quando acontece, tem aquela sensação do luto. Exato. Então a gente precisa estar trabalhando junto com as famílias, porque esse impacto acontece nas famílias, né? A condição só é descoberta, né? Descortinada sobre isso. Sim, ela já vem desconfiando, né? Já vem lutando nesse sentido. E assim, não é para todas as famílias, né? Mas algumas famílias, o diagnóstico ele passa a ser um caminho. Para outras é uma sentença. A gente tem que saber lutar e tentar entender esses desafios. Como é que a gente faz para enfrentar esses desafios emocionais, né? Porque o diagnóstico ele não chega bem para todo mundo, né? Como que se luta, né, com esses desafios emocionais?
como você mesmo falou, cada pessoa reage de uma forma, né? Existe uma subjetividade muito grande, cada ser humano lida de um jeito diferente. Mas para essas famílias que passam por esse processo, né, de descoberta, que existe essa sentença, como você mesmo falou, a gente tem que pensar sempre na informação. Porque existe um grande estigma sobre o autismo, Sim. um preconceito muito grande também, e às vezes se cria muito mais algo do que realmente acontece na prática. Porque a criança já está um bom tempo com a mãe ali ou com o pai, então já está acompanhando um bom tempo. Aí fala, o diagnóstico é de autismo. Aí parece que muda completamente o cenário daquilo que a criança é. Existe um diagnóstico, existe um caminho agora, mas também não é para poder, vamos dizer assim, sofrer junto com a criança. Porque a criança pode acabar sofrendo por conta dessa situação, mas a família, ela precisa desse cuidado. Tanto o paciente como a família precisa desse cuidado para poder fortalecer tanto a criança como eles mesmos. Até porque é uma frase que a gente usa bastante, né? Quem cuida do cuidador? Exatamente. Quem cuida do cuidador, né? A gente cuida das pessoas, mas quem cuida do cuidador? Isso acontece até com a psicologia, né? Que o psicólogo precisa de outro psicólogo, que o psicólogo precisa de outro psicólogo. É o sistema de pirâmide. O sistema de pirâmide acaba acontecendo, então a gente precisa de cuidado. Todo mundo precisa. O médico precisa, o psicólogo precisa, a mãe precisa. E quando a gente fala de uma condição como essa, a gente necessita muito mais de um cuidado especializado ainda. Porque quem vive a vida atípica, só quem vive sabe. Só quem vive sabe. Quem não está participando desse meio, escuta, ouve falar, mas não entende, não compreende o sofrimento que se passa, como que é essa rotina de terapia, ajustar a rotina, alimentação. E dentro do autismo a gente tem várias situações, o hiperfogo dependendo do paciente. Então, são muitas coisas específicas dessa área. E quem não está por dentro não conhece. Então a primeira coisa que tem que se fazer quando a gente passa por um processo como esse é obviamente um momento de aceitação, que demora, que passa, obviamente não precisa acelerar, dar ansiedade por isso, mas é buscar informação, buscar a forma de lidar com isso, né? Que é o quê? Procurar uma terapia, procurar, dependendo da situação, né, um psiquiatra, dependendo também. Então, tudo depende da situação, do contexto que cada família passa. Mas a principal situação é procurar informação, saber mais sobre o assunto. As mães acabam virando expert no assunto autismo. Sim. Quando a gente fala assim, é isso aqui, eu já conheço muito bem sobre esse tema, já conheço muito bem. Então é importante procurar esse conhecimento. É porque, assim, como eu falei, assim, para alguns, quando eu falo sentença, né, não é no sentido de porque não é. Na verdade, não é. A gente sabe que o diagnóstico faz parte do processo. É onde te dá a linha. Olha, então, é isso. No meu caso, né, na minha vida, né, com o meu filho, você falou uma coisa que na mesma hora me lembrou isso. Você falou assim, a gente já vem convivendo com a criança, então quando chega o diagnóstico talvez não seja tanta novidade, é só mesmo um tipo, olha, é isso mesmo, né? Uma confirmação. No meu caso, não era. Não era porque eu não tinha a vivência do autismo, eu não conhecia ninguém, não era da minha bolha. O meu filho, ele apresentava algumas características, mas que para mim, como eram características que eu já tinha quando eu era criança, com meu irmão também, e era uma coisa que eu achava que era comum, que era da vida. Eu falava, não anda na ponta do pé, mas eu também ando. Não gosto de determinar, eu também sou assim. E o que determinou para a gente poder fazer uma caminhada, eu falo uma via crucis atrás de um diagnóstico, de uma resposta, foi quando ele parou de comer. Que ele comia normalmente, aí um belo dia ele só queria comer miojo. E mais nada, ele passava mal quando via outras comidas, aí ficava chorando, dava aquela crise, aquele espetáculo, aquela coisa toda, porque a gente faz coisa errada, né? Depois a gente se arrepende. E aí foi que a gente foi buscar e foi tentar, e falou, olha, mãe, não, vai crescer, vai melhorar. Então quando chegou o diagnóstico pra gente, melhorou a nossa relação com ele. Porque também houve mais compreensão, né?
Porque a gente passou e falou assim, então era por isso. Então... Porque eu já cheguei ao ponto de abrir a boca do moleque e jogar comida lá dentro. Você sabe que só vai sair da mesa depois que não tiver um grão. Né? Todo mundo já fez isso na vida, né? Sim. Então, assim, a gente errou muito, vai errar N vezes também, porque a vida é assim. Mas quando veio apesar da convivência, pra gente foi surpresa. Não teve luto, não teve, ai meu Deus, e agora? Não teve isso. Teve então é isso. Aí mudou a relação. Aí melhorou, a gente parou de discutir com ele, a gente parou, mas não parou de educar. Que tem isso também, né? Sim, sim. A gente sabe que, principalmente criança, tem uma janela muito importante ali para o desenvolvimento. Porque a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente pensa, não vai conseguir avançar certos pontos. Mas não é porque não vai conseguir avançar certos pontos que não é necessário educar, avançar em alguns pontos, em alguns aspectos. Né? O diagnóstico, ele, como você falou, ele dá um caminho. Dá um caminho. Mas não significa que a gente vai ficar parado nesse caminho. Não, e também assim, eu entendo hoje a pessoa, né, o autista, ele é uma pessoa que se determina de uma forma diferente frente ao mundo com relação às pessoas típicas. Mas ela tem o direito e a necessidade de receber orientação, educação, valores, limites, porque a gente acha assim, não, deixa ele fazer isso porque ele é autista. A gente tem muito disso. Não, olha, ele é autista, aqui também é autista. Não, mas a gente pode chamar atenção, a gente pode educar, a gente pode orientar, mas entender as particularidades. O que eu não entendia, quando eu não tinha o diagnóstico, eu achava que era birra. E eu ia lá e brigava com ele. Hoje não. Hoje a gente senta, conversa, a gente tenta mostrar para ele que não é só a birra, né? E você, como mãe, tem que ter um feeling, né, mãezinhas? Para saber quando que é birra e quando que é crise. Exatamente. Esse foi até um vídeo que a gente fez lá na Itamed, você acabou de me lembrar, que a gente fala sobre birra ou desregulação emocional. Que existe uma dificuldade de entendimento quando é uma coisa e quando é outra. Sim. A birra, normalmente, ela tem sempre uma intenção. Né? Eu vou fazer isso aqui porque eu quero um objetivo. Exatamente. A desregulação já é algo referente ao próprio autista. Então, a perda da previsibilidade, você tem um ambiente com muitos estímulos, então o autista acaba perdendo o conforto dele naquele ambiente. Então ele acaba desregulando emocionalmente. É muito diferente da birra que crianças fazem birra. Criança faz. Adulto também. Adulto faz. Adulto também. Eu faço. Não gosto não, mas eu faço. Sim. Mas uma coisa que você me falou agora, que referente ao autista, né? Que ele tem essas barreiras em si, eu acho que principalmente se encontra isso na escola. Sim. A escola acaba sendo esse papel que acaba alertando muitas vezes as mães. Porque existe uma dificuldade, obviamente, na questão da adaptação, muitas vezes nas escolas, né, de adaptar para o autista, o ambiente, mas até ter esse diagnóstico em si, existem muitos conflitos às vezes. Muito. A questão das habilidades sociais, o isolamento, então tudo isso é necessário trabalhar com a escola, né? Então como você falou lá no ponto inicial da informação, a escola tem um papel importante nisso também, junto com as mães. A falar as informações, o que acontece, igual lá na clínica a gente passa os relatórios para as escolas, para poder saber como é aquele indivíduo, como é aquele mundo para aquele indivíduo. Igual você mesmo falou do miojo do seu filho. Do miojo. Fui eu que dei, gente. Ele tava com a dor de garganta, não comia nada. Aí eu fui lá e dei um miojo. Nossa, gente, arrependimento que eu tenho, se eu pudesse voltar no tempo. Mas não, se não fosse o miojo seria outra coisa, porque logo em seguida ele cismou de comer, ele passou um tempão comendo só biscoito de maisena e suco de caju. Só podia ser suco de caju. Não tinha isso ainda. Uma seletividade alimentar. Só tinha o suco de caju que ele falava. Ele dava até um nome para o suco que eu não estou me lembrando agora. Mas ele falava suco de caju e aquele biscoito maisena que ele falava que era letra I.
Ele queria, você vê como é que ele era pequeno, né? Uhum. Eu quero biscoito de letra I, biscoito de quadrado e suco de caju. Suco de moras. Nada a ver. Suco de moras? Nada a ver, mas ele falava suco de moras. Nada a ver, mas é porque criança, né? Era a forma que ele se expressava. Era o suco de moras. Não tem nada a ver aquilo. Mas foi muito difícil. Aí a gente tem que chegar, né, a entender isso. E a família, nesse ponto aí, eu acredito que deva passar por isso também, que assim, a família que eu digo, não só a família nuclear, a família pai, mãe e os irmãos ali, mas os parentes do entorno, às vezes eles mais atrapalham do que ajudam. Como que lida com isso? Então, os parentes, né, e as pessoas de fora, até porque parente é uma coisa que a gente é muito singular, né? Quem a gente considera próximo, quem não considera. E como eu falei até anteriormente, quem está inserido nesse mundo conhece e sabe muito bem como funciona. Sim. Quando procura as informações. Mas para quem é de fora, pode olhar uma situação de desregulação emocional e falar assim, é birra, o que você está fazendo com esse menino? Então as orientações, se a gente for seguir por esses parentes até, a gente vai seguir uma informação errada, um equívoco que a gente vai acabar tendo até de intervenção. Então essas informações, a gente precisa se concentrar naquilo que vai dar uma solução, aquilo que a gente compreende o universo daquela criança ou daquele adolescente. Então seja um parente, seja uma pessoa de fora, tudo isso acaba acontecendo, mas se concentrar naquilo que é a informação que vai ajudar a intervenção. Porque sim, o pós-diagnóstico, o início das terapias, né, a aceitação, isso tudo dentro da família acontece, ou umas em maior escala, outras em menor escala. Às vezes o pai não aceita, às vezes só a mãe, e o pai fica duvidando, e tem o tio, tem sempre alguém que dá um pitaco, dá outro. Mas existe também aquela questão de, às vezes, você estar sozinha no barco. Tipo, você é a mãe, você já, né, pescou o negócio, já falou, não é isso mesmo, eu vou lutar pelo meu filho. E a família fala, não, você está exagerando, está procurando pelo em ovo. Aí há esse isolamento social. A família ela fica isolada. Porque às vezes ela não pode visitar outra pessoa, ela não pode ir numa festa, ela não pode... Não é que não possa, ela evita ir porque ela fala assim, não, se eu levar esse menino lá no aniversário, eu não vou participar do aniversário porque pode ser que ele, né, tenha uma desregulação, pode ser que as outras crianças não recebam, e aí eles vão só se afastando e acabam fazendo, eu falo assim, são aldeias, dentro da nossa aldeia global, faz uma aldeia. Aí só as famílias atípicas se visitam, Isso acontece, inclusive, no espaço, né, de espera, nas clínicas, sim. onde as mães conversam umas com as outras, falam, e existe uma naturalidade muito grande, porque existe um conhecimento sobre. Sim. Aí você sabe como que uma criança funciona, como outra funciona, e esse espaço acaba acontecendo como um acolhimento. E quando a gente fala de, por exemplo, esse podcast que fala sobre autismo, a gente faz o quê? Uma conscientização sobre o assunto. Então, quando a gente está falando sobre o assunto, a gente faz com que, por exemplo, o parente lá, o tio lá, que não saiba muito sobre o assunto, ele possa entender um pouco mais de como funciona, de como é o dia a dia, como que é a rotina. Existe uma diferenciação. A gente não está falando que não existe uma diferença. Não, existe uma diferenciação. Tem que ter uma adaptação. Uma adaptação a isso. Uma adaptação, porque o que acontece? Às vezes, eu vejo isso também na sala de espera, porque a gente sabe que todas as pessoas, né, têm direito de estar onde elas quiserem. Elas têm o direito de frequentar os locais públicos, têm o direito de participar de todo e qualquer evento e momento que é oferecido na sociedade. É um direito garantido. Só que, às vezes, a mãe, para preservar o filho, ou porque realmente isso seria um desgaste para ele, né? Eu não vou levar meu filho para um show porque eu sei que para ele vai ser desgastante. Ele tem o direito de estar lá? Tem, mas para ele é desgastante. Ele é um som muito alto
Isso vai causar um sofrimento nele. Mas tem aqueles locais que aí a mãe leva o filho para brincar no parquinho. Uma coisa mais lúdica, né? Não tem tanto barulho. E fica aquela coisa toda lá. E eu vejo na sala de espera, aquela diferença do alívio. Porque lá, ela não fica preocupada se o menino vai reagir do que quer que seja. Ela senta lá e fica lá. E o menino está brincando, o menino está subindo, o menino está gritando, o menino está correndo com outros. E ninguém liga, porque ele está todo mundo no mesmo barco. E é diferente da tensão que a mãe tem quando ela vai para um parque público e que ela fica lá e o menino desregula, morde um coleguinha. Aí vem a outra mãe reclamar. Aí fica aquela tensão, ela fica assim, eu não posso trazer ele aqui. E isso é doloroso. Sim. Na terapia é dito isso, elas costumam se queixar disso. E isso sempre lembrou até de algumas mães que sempre acabam comentando situações como essa, né? Normalmente de pacientes do nível 3 de suporte, né? Que falam assim, me deixou numa situação difícil. Que ele fez alguma coisa, ou tomou alguma atitude, teve algum tipo de comportamento no ambiente público. E normalmente traz um sofrimento muito grande para a mãe, porque ela fica constrangida, fica, né, não querendo sair de casa, tudo isso acaba passando por ela. Por isso esse assunto que a gente está falando hoje, sobre o cuidar de quem cuida, né, desse suporte emocional é fundamental. Porque não é porque existe uma situação, né, de um diagnóstico que é necessário o cuidador também se adoentar por conta disso. Exatamente. É necessário, né, ter uma intervenção até precoce. Né? Se, por exemplo, alguém aqui está passando por uma situação dessa de estar vivenciando a possibilidade de um diagnóstico inicial, procurar um suporte psicológico, um acompanhamento psicológico, porque a gente vai reorganizando a nossa própria cabeça. Sim. Para poder a gente saber como a gente vai viver a partir de agora. Como vai ser, não vai ser fácil. Não. Eu não venho prometer aqui facilidades. Não tem como. Facilidades, mas existe um caminho, como você mesmo falou, para poder a gente percorrer. É difícil, é um caminho bem árduo, bem complicado, porque a gente está lidando com pessoas. E a gente, embora temos toda a tecnologia, todo o avanço, todo o entendimento que a gente não tinha 2 séculos atrás com relação a nós mesmos, nós continuamos ainda com os mesmos preconceitos, as mesmas dificuldades de se preocupar com o outro, não na maneira, não na vontade de ajudar ou de melhorar, mas só de dizer, não, eu não sou assim, também não pode. Porque a gente tem o que incomoda, né, o que gera o preconceito, né, ainda mais com relação agora a gente tem essa visibilidade, né, mas a gente sabe que há 20, 30 anos atrás, todo e qualquer transtorno, toda e qualquer doença, até alguma doença mental, alguma comorbidade mais séria, mais grave, ela era escondida dentro de casa. O suporte 1, ele vivia, era só o cara esquisito, mas ele era um cara esquisito. O 2, a gente ficava assim, é muito esquisito. O 3, ele não saía de casa. O 3 era preso em casa e era aquele, ele grita, ele grita muito. Existia esse estigma e a gente vem dessa cultura. Então hoje quando a gente faz aqui um podcast para poder conscientizar da existência, é uma forma de dizer, olha só, nós existimos, estamos aqui e tá ok, faz parte da vida humana. Na vida humana, só que a gente não está acostumado a lidar com diferença nenhuma. Pois é, nem só no campo atípico. Não, né? a gente não tá para lidar com uma pessoa que tem um corpo diferente, a gente não está acostumado a lidar com uma pessoa que quer cortar um cabelo diferente. Até gostos diferentes. A mulher raspou a cabeça. Meu Deus, ela raspou a cabeça, você está doente? Não, ela só quis cortar o cabelo, mas isso vira uma pauta. Porque a gente não está acostumado a lidar com isso. Faz parte da nossa natureza ou cultura, sei lá, da gente estar
preocupado no campo da especulação, porque não é no campo do por que está acontecendo com ela. Não, é no campo do nossa, por que ela fez isso? Então, esse tipo de preocupação com o outro é que gera o preconceito, né? Que gera essa situação aí da mãe ficar presa dentro de casa porque ela não quer que o filho passe por nada. E dói na gente. Isso. A gente sabe que, como você mesmo falou, o diferente a gente sempre separa. Sempre. O diferente é o outro, fica pra lá, legal, mas fica por aí. Então, essa questão da inclusão, a gente tem que reforçar muito, porque esse olhar, ele precisa ser mudado, né? Com certeza. A gente fala até na psicoterapia que normalmente a gente olha a vida através de um buraco de uma fechadura. E a gente só olha para aquele formato. E quando a gente vai trabalhando, olhando, se informando, a gente vai vendo que não é só o buraco de fechadura que existe. Existem outras formas de viver, né? Então, essa diferenciação que a gente sempre acaba tendo, que é diferente, age de uma forma diferente. Por exemplo, as estereotipias, que todo autista tem, de formas diferentes até. Cada um tem um jeito diferente para poder se regular emocionalmente. Quem olha de fora pensa, o que está acontecendo ali? Está com algum problema, uma situação? E aí, às vezes, não sabe que ele está se regulando. Ele só está gerando bem-estar para ele mesmo naquele momento. Para se acalmar. Para poder se acalmar, para poder estar naquele ambiente. Então, essa falta de informação, às vezes, gera até uma desinformação maior ainda. Eu para me concentrar, eu preciso de... Por exemplo, se eu estou com a caneta, eu fico o tempo todo assim. Eu tiro a tampa, boto a tampa, tiro a tampa. Eu fico o tempo todo assim. Porque eu consigo me concentrar se eu fizer isso. Se eu não fizer isso, parece que está faltando alguma coisa e eu não consigo fazer. Aí eu tenho outra coisa, às vezes eu estou balançando a perna. Isso como minha mãe ficava, nossa, para morrer, porque eu ficava assim, o tempo todo, balançando a perna. Para de balançar a perna! Aí botava a mão na minha perna assim para eu parar. Depois quando eu começava, eu parava porque eu sabia que ela ia falar, mas isso me acalma muito. Se eu estiver nervosa, porque as menininhas, elas mascaram. Mas eu já cheguei num ponto na escola, igual você falou assim, a escola é o primeiro local, né? Nos meus primeiros anos escolares eu não falava. Não que eu não conversasse, eu ficava muda, não falava nada. Aí teve professores que achavam que eu tinha deficiência intelectual, porque eu não falava. E eu fui transferida para uma sala especial. Por causa disso. Mas você sabe por que eu fui transferida mais ainda? Porque eu ficava com preguiça de copiar do quadro. Porque eu começava a copiar, eu me distraía com a janela, que eu sentava do lado da janela. E eu ficava lá fora olhando, imaginando duendes. Eu fazia uma fanfic na minha cabeça e ficava lá imaginando. E aí eu copiava, só que aí a professora, terminaram? Quando eu olhava, todo mundo já tinha terminado, mas eu ainda estava copiando. Aí eu falava assim, terminei. Mas eu não tinha terminado. Isso foi feito, foi fazendo. E na prova, mas aí na prova, eu não tirava nota baixa, não, eu tirava nota boa. Boa assim, na média, né? Tipo, se valesse 100, tirava 55, 60. Não atrapalhava a sua aprendizagem. Não, mas era uma nota mediana. Era uma nota mediana. Mas mesmo assim, ela me levou para uma sala especial. Eu tirei, na época era A, B, C e D. Né? O D era o IE, que era o básico, a raspa do tacho. Né? Então o C era a média. C é a nota azul, C é ok. Eu tinha tirado um C. E ela me levou para a sala especial. Porque eu não falava, ficava quieta e não copiava do quadro. Ela perguntou alguma coisa? Ela tentou entender por que eu não fazia isso? Não, ela achou que eu não tinha condição de copiar do quadro, então eu não tinha o intelecto formado para isso. Aí a professora do ano anterior falou assim, mas não é possível. Essa menina chegou aqui já sabendo ler, ela já aprendeu a ler em casa. Como é que pode?
Mas eu fui parar lá por conta disso. O professor não era atento não, gente. E nesses casos você pode até perceber que normalmente não é para poder incluir e para poder aprender mais. Não, Não dá trabalho, né? Vamos excluir, tá dando trabalho aqui, vamos diferenciar. Então não é um passo de vamos tentar ajudar, auxiliar, não está conseguindo, vamos deixar ela no cantinho ali para poder não dar trabalho a ninguém. Nem assim, ninguém achou que eu tinha alguma coisa, né? Falou assim, não, mas será que você tem algum transtorno? Ninguém pensou nisso não. Achou só, minha mãe achou que era preguiça, me deu uma coça. E a professora achou que eu tinha deficiência intelectual, mas ela nunca falou assim. É porque, para vocês verem que hoje as pessoas falam assim, hoje todo mundo é autista. Não é que todo mundo é autista, é porque antes ninguém era por conta de não ter estudo. Porque se tivesse feito estudo em mim naquela época, eu ia falar, a Gisele é autista. Ela não está fazendo isso por causa disso. Ela só senta naquela carteira ali por causa disso. E ela troca de lugar toda hora porque o TDAH dela não deixa ela ficar no mesmo lugar o tempo todo. Mas não, era só uma menina que não se comportava. Chegou uma hora que eu não conseguia ficar sentada. Aí eu ficava rodando, eu tinha que levantar, eu podia ir para ir no banheiro toda hora. Mas eu pedia só para dar uma volta. Porque aquilo me cansava. Mas ninguém sabia. E eu passei, às vezes você passa uma vida inteira, às vezes, sem ter nenhum norte, né? Não, aí só ficou com aquele estigma da preguiça. Da preguiça e da bagunça. Pois é, até esse ponto importante que você falou, que me lembrou aqui agora. Normalmente muita gente acha que todo autista também é DI, né? Todo autista é DI, ou também que todo autista é subdotado. Que tem uma inteligência além do comum. E é matemático. Matemático também. Sempre tem que ser uma inteligência matemática, tipo o Rayman. Né? Sim, sim. Então essas teorias vão se criando e as pessoas vão achando uma coisa. Aí quando acontece na escola, por exemplo, de uma pessoa, né, uma criança, tem um comportamento diferente, o que é? É diferente? Aconteceu alguma coisa? O que está acontecendo com essa criança? Né? Obviamente que a gente tem que investigar, mas é uma criança. Então se a criança, por exemplo, não quer ficar sentada no lugar, quer beber água, quer ir no banheiro, está com preguiça de fazer, é de um comportamento. É de um comportamento. Não é porque existe algum tipo de sintoma que tem um diagnóstico. Sim. Que às vezes é do comportamento de uma pessoa. Isso acontece com a gente também. Sim, eu já fui professora. Eu sei como que é isso. E eu sempre falo, sempre quando eu tenho oportunidade aqui no Nauticast, eu falo disso. A minha formação inicial foi magistério, eu fiz normal superior, que é equivalente à pedagogia. O meu TCC foi sobre hiperatividade. Mas o estudo naquela época era focado na hiperatividade daquele molequinho que não parava. Então, meu estudo foi feito, eu fiz o meu trabalho, né, déficit de atenção e hiperatividade. Esse era o meu tema. Eu não consegui me identificar ali, porque não tinha porque, primeiro, eu já estava adulta, já não tinha mais aqueles comportamentos ali, eu não tinha mais, porque já era, mas o meu pensamento é acelerado, a minha hiperatividade não é no comportamento, mas não tinha estudo para isso. Naquela época, há 20 brau atrás, hiperatividade era só aquele menino que corria. E ele ainda falava assim, chegava lá e falava assim, ele é muito hiperativo, como se hiperativo já não fosse algo muito grande. Muito rápido, muito ágil. Ele é muito hiperativo, então ele é hiperativo muitas vezes, né? Ele não para quieto. Mas tinha isso. Mas é como que existe uma evolução, né? Uma evolução muito grande. Por exemplo, a questão do TDAH, né? A gente sabe que tem todas as letrinhas do TDAH, Sim. que existe o subtipo. Então, essa questão da informação vai auxiliando, porque às vezes a gente vê um sintoma só e pensa assim, olha, pode enquadrar um caso, mas será que as outras coisas também estão colaborando? Porque a criança em si, ela tem um comportamento de quê? De querer brincar, de querer fazer as coisas dela, que é dela. Porque se você deixar, eles não vão estudar, eles não vão ficar vendo televisão, eles só vão ficar vendo joguinho deles ali, eles só vão querer fazer as coisas que dão prazer. Gente, se não precisasse trabalhar, tava fazendo o quê? Tava em casa à toa, se não precisasse trabalhar. Então, assim, se a gente que é adulto, né, e sabe as nossas responsabilidades,
Imagina a criança que ainda não tem, ela tem as pequenas responsabilidades de acordo com ela, que é cuidar do próprio corpo, que é se determinar, cuidar dos brinquedos, né? De ter essa questão. Como que é, assim, para a família, quando chega nessa fase, assim, de a criança crescer um pouquinho, aí ela passa tarefas, mas aí a criança é uma criança teia e ela quer exigir isso, mas ao mesmo tempo ela não quer, porque ela sabe que ela tem medo de que ele não vai conseguir, e ela impede que ele faça algo com medo do fracasso. Da frustração. Porque ela não quer que ele se frustre, ela não quer que ele fracasse, mas também ela não deixa ele tentar. Como que a psicologia consegue detectar isso, de que às vezes a criança não está evoluindo porque existe alguém puxando por trás? Tem como perceber isso? Tem. Essa questão da frustração acontece na maioria das famílias, que é o medo da frustração, ou também que a criança não sabe lidar com a frustração também. E a gente sabe que nosso cérebro é formado de um pensamento para um comportamento. Eu sou TCC, então eu penso mais por essa linha. E a gente sabe que às vezes o pensamento que tem por conta da frustração é que eu não posso errar. Eu não aceito errar, ou que meu filho não possa errar, e isso acaba sendo embutido no pensamento. E a gente trabalha com uma estruturação cognitiva para poder reorganizar isso. O que é? Se eu errar, tá tudo bem. Se eu perdi na brincadeira, às vezes a criança vai jogar algum joguinho, um Uno da vida. Meu filho era assim, ele aprendeu. Jogo um Uno da vida. Aí joga e, meu Deus do céu, não quero jogar mais esse jogo é muito ruim. Aí gera um comportamento de birra, porque ela entende que ela só pode ganhar, ela só pode vencer. Isso acontece muitas vezes na escola também. Ela não pode tirar nota baixa, ela não pode errar uma questão. Obviamente, quando existe uma questão de avaliação, necessidade de adaptação da avaliação, é um outro quesito. Mas falando da questão prática da frustração, é necessário a gente aprender, porque a vida a gente tem frustração. Eu tenho frustração, você tem frustração, as pessoas que estão de casa têm frustração, a gente passa por frustração. Sim. A gente tem vários nãos, todos os dias. Até quando a criança fala, pode comprar alguma coisa, mãe? Pode pegar alguma coisa? Não pode. Agora não. Espera um pouco. Tudo isso gera essa sensação de, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Mas o mundo não vai acabar. Então, essa mudança na estrutura cognitiva, de entender da onde que vem e qual o pensamento que vem, a gente poder estar trabalhando para poder mostrar, né, dar à luz esse outro pensamento, faz a diferença, para que a criança possa aceitar mais. Às vezes ela não aceita tão bem, mas ela aceita mais a derrota. Tudo bem, tio, vamos mais uma vez. Tudo bem, ok. Para poder ela não sentir esse baque. Porque às vezes esse baque vem até mesmo da mãe, do pai, que fala assim, não, ele não pode errar, ele não pode fracassar. Ou às vezes ela não deixa nem tentar, né? Tipo, não, meu filho, não sobe aí. Ele tá tentando subir, mas ela fala, não sobe. Não vai conseguir também. Você não vai conseguir. Já joga a palavra de afirmação para ele também. Hoje eu fiz um negócio, até o meu marido me chamou a atenção, mas eu fiz sem querer. A minha filha tem 14 anos, ela está no último ano, e ela está assim, naquela coisa, não sei se eu vou fazer ensino médio, eu quero fazer IF, quero fazer não sei o que. Ela falou assim, eu queria fazer informática. Eu falei assim, Mari, informática não é para você não. Mas eu não falei no sentido de, olha, você não tem capacidade para isso, eu não falei nesse sentido. Eu falei porque eu conheço a peça, ela vai começar, vai falar, nossa, isso é muito chato, e vai querer parar. Aí eu fui, depois que eu falei, isso eu ainda falei com ela depois, assim, não, vamos pensar melhor, vamos fazer um outro curso que é mais assim, mais assado, tem mais essa perspectiva, tem mais aquela outra. Depois eu dei uma apaziguada, mas ele só gravou a primeira parte que eu falei que não era pra ela, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. Quer dizer, eu tô pensando que ela vai se frustrar. Mas não tem como eu prever o futuro. Talvez ela comece o curso e fale, nossa, que maravilha, a melhor coisa do mundo. Mas pelo perfil que eu conheço dela, eu acho que não vai. Mas eu não poderia ter falado isso pra ela. Fiz errado.
Perdão. Perdão. Mas Fiz errado, não deveria ter feito. Mas não foi nesse caso que você está falando, porque você só comentou, depois você conversou até com ela. Mas acontece muitas vezes com as mães de falarem algum tipo de limitação para o filho. Não pode jogar bola, não pode fazer, às vezes para o adolescente, tá? Tipo, não pode fazer academia. E às vezes ele está preocupando, né, com o lado social dele, da aparência dele, que seria um passo importante para ele também. Não vai dando essa autonomia. E para o autista é muito importante ele desenvolver essa autonomia. Exato. Dele querer fazer, dele poder fazer, dele tentar, dele errar, tentar de novo. Porque a gente tem uma tendência. Mãe, eu erro muito. Bom, hoje eu já dei esse furo, né? De falar isso não é pra você, eu já dei esse furo. Mas eu já fiz coisa pior. Ela foi aprender a amarrar o cadastro. Ela estava com 10 anos. Por que acontecia isso? Porque ela ia arrumar para a escola, eu estava com pressa, eu tinha muitas coisas para fazer e eu não podia ficar ali toda a vida ensinando ela a amarrar o sapato. Aí eu amarrava dela, amarrava do irmão e assim vai. Mas estava errado. Eu tinha que ter falado para ela que ela precisava. Aí com 11 anos, quando ela foi, com 11 anos eu falei assim, olha, eu não vou amarrar mais. Ela não sabia, ela amarrava. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu pensei em mim, e pensei na minha praticidade, né, de dar o almoço, daqui a pouco a van vinha para pegar, e eu queria que estava todo mundo pronto, ela botava o tênis, O mais novo é folgado. Ele já fica assim, não consigo calçar. Mas aí é frescura. Aí eu falo para ele, não, se vira. Hoje eu falo isso. Mas é porque a gente faz isso. Então, com o autista, então, fica uma coisa mais agravada ainda. Porque você, não é que você não acha que... você não quer que ele se frustre para poder, talvez, como você mesmo disse, não sabe lidar com aquela frustração. Mas ele só vai aprender a lidar se ele se frustrar, não é isso? Se ele passar por isso. Ele tem que passar por isso para poder entender que não é nada demais. Porque quando a gente olha uma situação de frustração ou não, a gente pensa, meu Deus, o mundo vai acabar, né? Tá tudo errado, não pode ser só comigo, né? Só comigo, só eu que não posso, mãe. Tudo isso acontece, mas quando ele passa por isso, ele vai entendendo que faz parte. Esses nãos da vida, essas frustrações, não conseguir certas coisas, vai também gerando resiliência também. É importante para a nossa formação. A resiliência é um passo importante para poder desenvolvimento. Às vezes a criança pega um quebra-cabeça e ela não vai conseguir montar. Aí, se depender, ela fala, tio, quer entregar o quebra-cabeça já. Aí, se a gente deixa sem esse reforçador de ela tentar de novo, mas se você conseguir mais um pouquinho, que a gente vai pegar um outro jogo. Aí ela vai lá e tenta conseguir, tio, o outro jogo. Porque vocês dão uma motivação para ela também. Se ela conseguir, se ela tentar de novo, uma hora vai chegar esse resultado. Então a frustração normalmente ela vem porque a gente pensa, não conseguimos e paramos aqui. Não conseguimos e iremos tentar de novo para poder conseguir, de um outro jeito, de uma outra forma. Então essa mudança cognitiva de pensamento que vai ajudando a criança a aprender a lidar com a frustração normalmente. O meu filho, ele não sabia perder. Ele não admitia perder. Então era muito difícil para ele desregulava mesmo. Mas teve um episódio na escola que ele se acha, ou sabe tudo, né? E ele chegou na escola, o professor ia fazendo perguntas e para quem acertasse ganhava um bombom. Então ele foi, todo mundo, mas o professor fez de forma que todo mundo conseguisse, né, responder, cada um tinha direito de responder uma. Aí fez a turma toda e sobrou um bombom. Sobrou um. Ele já tinha ganhado dele, já tinha respondido e ganhado o bombom dele. Cada criança já tinha ganhado o seu e sobrou um. E o professor falou, olha, eu vou fazer mais uma pergunta, aquele que acertar vai ganhar esse último bombom. Ele errou. Ele entrou em crise. Ele teve uma crise. E ele ficou, eu tô lá esperando, cadê o menino não desce, desce todo mundo, o menino não desce. Eu falei, gente, não é possível.
Aí daqui a pouco vem o professor, vem a menina que era estagiária. Olha, ele chorou muito porque ele perdeu, que não sei o quê. Nessa época ele não tinha diagnóstico ainda. Eu dei aquele sabão nele, tipo assim, porque você não sabe perder. Aquela lição de moral maravilhosa que toda mãe que não tem noção, né, do problema do filho. Porque eu não entendi ali que era a frustração do Teia. Eu entendi que era uma birra do moleque. Então eu cheguei em casa e depois que ele teve, aí ele, né, ficou com esse negócio de perder. Quando veio o diagnóstico, eu falei, era isso. E fiquei na minha. Ele nunca teve celular nessa época. E depois ele ganhou um, que era um velhinho, e ele começou a jogar. E ele começou a perder. E não ficava. Aí no começo ele ficava, jogava, quebrava, ele quebrou um óculos. Ele jogava o negócio que ele não queria perder. Aí um dia eu falei com calma com ele, falei assim, olha só, todo mundo perde. Alguma hora, assim como todo mundo ganha. Né? Hoje ele sabe perder, mas ele teve que fazer uma terapia para conseguir chegar lá. Uhum. Foi com a ajuda terapêutica que ele conseguiu hoje não lidar com essa frustração de perda. E por isso que a gente utiliza muito jogos na terapia. A gente utiliza muito para poder trabalhar essa questão da frustração, principalmente. E acaba chegando nesse ponto até um pouco mais grave, né? Não nesse caso que você contou, mas de ser autolesivo, heterolesivo, de querer se machucar, de querer machucar alguém por conta da frustração. Por não aceitar aquela condição. Então, como você mesmo falou, a questão da terapia que a gente trabalha para poder estar alterando essa questão da estruturação cognitiva, para poder trabalhar com a criança, de que hoje no jogo você perdeu, amanhã você ganha. Amanhã você ganha, outro dia você perde. Faz parte da vida. A vida também funciona dessa forma. A gente perde, a gente ganha. Mas a gente não pode parar de tentar. É verdade. Esse é o ponto. É o que eu falo com ele. Porque para a família, né, é complicado. Porque às vezes eu levo ele na casa dos meus pais, ele chega lá, aí meu pai fala assim, ele não come tal coisa, né? Aí eu falo, meu Deus, tem que explicar de novo. É muito cansativo pra gente ter que toda hora explicar para quem já sabe. É muito difícil. E isso é complicado. Você deve tem essas queixas. Sim, sim. Porque até mesmo no núcleo familiar, né, existe uma questão que será que é do autismo ou será que é da persona da pessoa? E aí existem essas discussões, né? Mas é necessário, como eu falei, da questão da informação para poder, né, alinhar o caminho, o perfil do paciente. É um paciente que tem seletividade, é um paciente que tem a questão da previsibilidade, é um paciente que assim, e é cansativo para a família, para poder ficar explicando para as pessoas, né? Meu filho, ele precisa disso, eu preciso chegar no horário, porque se não chegar no horário ele vai desregular. Eu preciso fazer com ele hoje isso, mesmo não tendo condições, porque faz parte da rotina dele, ele precisa passar por esse processo. Então, exige, obviamente, como eu falei, não é um caminho fácil. Não é. Exige mais da família, obviamente, mas é necessário ter esse suporte emocional, para que a mãe também não entre numa sobrecarga, como eu falei, da cobrança até das próprias pessoas e dela com ela mesma, né? Da questão do cuidado, da família, do contexto. Então, esse suporte emocional da mãe de saber, olha mãe, essa condição, estão passando, mas vamos olhar de um outro contexto, de uma outra forma, não olhar como um buraco da fechadura, para que a gente possa caminhar de um outro jeito, de uma outra forma, né? A gente fala que não é uma caminhada de 100 metros, né, igual o Bolt, é mais uma maratona. É verdade. É mais uma maratona. E o sentimento de culpa? Porque o sentimento de culpa vem a todo momento. Vem no momento do diagnóstico, tipo, o que eu fiz? O sentimento de culpa vem do eu não estou conseguindo cumprir o que a terapia determina para fazer em casa. O sentimento de culpa vem quando você não quer falar, não quer saber de nada lá, abandona, vai para um quarto, vai fazer... Como que é isso? O sentimento de culpa, a culpa está muito interligada com o passado, né? Daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Então, essa sensação de cobrança, como se fosse algo lá atrás, se a gente voltasse e mudasse alguma coisa,
fosse criar um novo caminho, um caminho diferente. Mas não existe esse multiverso das possibilidades de voltar. Existe o agora. Então, focar no presente, como falei, a questão da terapia em si, de entender que o que importa é o presente. O passado, igual você mesmo falou, dos seus erros do passado, que vai cometer outros erros que todo mundo comete. É pensar que a gente vai cometer, não querendo cometer, novos erros. Sem querer querendo. Novos erros de um jeito diferente. Então, pensar o que a gente pode fazer a partir de agora. E a culpa está muito interligada com o que já foi, com o que passou. E essa cobrança, às vezes, da mãe, que acontece, não consegui cumprir. Também aceitar, olha, tudo bem. Igual acontece na terapia também. Hoje ele veio, não quis brincar, ficou desregulado, mas a gente conseguiu, fazer com que ele ficasse bem, tranquilo, conversou com ele, ok. A gente andou isso aqui, mas a gente andou. Esse é o ponto. A mesma coisa com a mãe. A semana não foi tão boa, não consegui concluir e tal, mas conseguimos isso aqui. Então, isso aqui tem que ser importante, porque é um passo que se deu nessa maratona. Deu um passo em diante. Então, esse sentimento do culpa é muita autocobrança que existe. Tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque se não fizer isso, o menino, a menina não vai conseguir. Então, a cobrança acaba existindo muito porque é uma sensação de perfeccionismo, de ser perfeito, de tentar abraçar tudo. Porque a gente fica procurando a culpa e o culpado, né? Porque a gente acha que tudo tem uma causa e que precisa ser explicado. Essa é uma necessidade humana, né? Tanto que a gente tem a filosofia para poder nos dar essas divagações para chegar a uma explicação nenhuma, né? Porque nada tem explicação lógica possível. Mas assim, o sentimento de culpa é algo que pesa. Às vezes, apesar que eu também faço terapia, né? A gente tem que fazer, eu faço terapia, e às vezes vem, igual eu falei pra você, é um arrependimento que eu tenho de ter dado o miojo pra ele na primeira vez. Então, mas eu sei que isso não vai alterar nada da minha vida, não vai mudar nada do que a gente fez hoje, porque já foi feito. Tem dias que eu consigo lidar bem com isso, mas não é todos os dias, né? Então, para muitas famílias, isso é também complicado, né? Da gente pensar de, o que eu poderia ter feito? E isso é complicado. Na terapia, a gente fica... Sim, mas a gente tem que mudar esse pensamento daquilo que a gente poderia ter feito para aquilo que a gente pode fazer hoje. Porque aí já muda, né? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os irmãos. Que a gente fala de pai, de mãe, mas e os irmãos? É um assunto que a gente estava até falando antes fora do ar, né? Que a gente tem a questão dos irmãos, que às vezes acontece, de um irmão ser atípico e o outro ser típico. E a situação também de ser 2 irmãos ou 3 irmãos, um ser atípico de um nível 3 suporte, outro de ser 1 suporte, e acaba demandando mais atenção para um caso do que para o outro. O que a gente tem que sempre pensar, na questão do suporte, de que esse irmão que não, às vezes, tem essa atenção que dá por conta do nível de suporte, é que ele precisa também. Não é porque ele tem um nível 1 de suporte, ou porque ele não tem também um diagnóstico, que ele não tem que dar a devida atenção. É necessário saber o papel de cada um. A gente está chegando na Copa do Mundo aqui, a gente tem um time. Acontece também dentro de casa, a gente tem um time. Então, dialogar entre os pais, os filhos, saberem qual que é o seu papel. Quem é o atacante, quem é o defensor, quem é o meio de campo, para poder saber o papel. Às vezes acontece, por exemplo, de um paciente nível 1 de suporte, ver o irmão do nível 3 de suporte, quer ajudar, quer de alguma forma ajudar os pais, sabe da situação dos pais, não consegue ajudar. Então a gente precisa saber qual que é o papel, qual que é a voz, qual que é a importância, não no sentido de quem é mais importante do que o outro, mas do que tem que fazer no dia a dia. Então é necessário ter uma boa comunicação da família. Então essa família precisa ser mais unida do que nunca, para poder conseguir passar por esse jogo, por esse desafio. Porque às vezes acontece a sobrecarga, né? A mãe está exausta. Aí o irmão mais velho, né? O irmão típico é aquele que está ali e ela fica, olha seu irmão descendo tal coisa.
festa, olha só, vigia seu irmão. Assim, não é que ela transfira, quer dizer, de certa forma transfere, né, uma responsabilidade que seria dela para aquele irmão que também é criança, às vezes. E vocês conseguem perceber isso, essa sobrecarga, nas terapias, nos acompanhamentos? Sim, sim. Principalmente... E como você chega para a família e fala, olha só, você está deixando esse menino aqui, eu não sirvo para ser psicóloga, não. Eu ia chegar e falar assim, olha só, você está botando esse menino aqui para trabalhar demais. A gente sempre conversa com as mães, porque acontece muito esse caso, que você falou. Tem uma família onde um irmão, né, é atípico e o outro não é, e dá uma responsabilidade. Às vezes a criança tem 10, 11 anos, mas a mentalidade dela, né, tem que ser de um responsável. E se a família houver o papel do pai também, né, que às vezes nem existe esse papel. Então é necessário saber trabalhar com a equipe, como equipe, né, para poder dar atenção. Normalmente o irmão também, eu sempre aconselho, né, que faça um acompanhamento psicoterápico, porque é uma família atípica. Então a família inteira teria que fazer acompanhamento. Sim, é uma família atípica, porque a rotina não vai ser a mesma, o ambiente não vai ser a mesma, tudo é muito diferente em si. E essa criança que está passando por essa responsabilidade, é necessário estar olhando ela de perto. Nossa, muito de perto, porque ela vai estar desempenhando um papel que não tem nada a ver com a idade dela. Ao invés dela estar brincando, ela tem que estar vigiando o irmão. Sim. E isso não só, lógico que a gente tem um agravamento do TEA, mas isso acontece muito nas famílias, de você colocar um irmão mais velho para tomar conta do mais novo, e esse mais velho ser tipo o pai ou a mãe daquela criança ali, e a infância fica comprometida. E no caso de uma criança atípica, então fica uma coisa bem complicada. Sim, sim. Então é necessário muito cuidado, muito zelo e apoio psicológico, né, de amparo familiar também, a escola trabalhando junto, para poder acompanhar tanto quem é um atípico quanto aquele que é típico também. Porque ele participa do processo. Claro. Ele participa completamente do processo, porque ele às vezes convive no mesmo quarto. Ele sabe o horário que o irmão acorda, quando o irmão está desregulado, o que ele tem que fazer, o que aconteceu. E às vezes nem é só o irmão mais velho, às vezes é o irmão mais novo que toma conta do mais velho. Também, eu falei mais velho aqui no mundo geral. Mas acontece todos os tipos de contexto. Às vezes, como eu falei, de um ter um típico, outro atípico, ou os dois são típicos também, mas um demanda às vezes uma atenção maior por ter um nível maior de suporte. Então é necessário ter um acompanhamento da família. Obviamente que isso gera, como eu falei, a sobrecarga muitas vezes para a mãe. Às vezes a mãe chega lá para a gente na terapia e fala, olha, hoje foi difícil, porque eu trouxe 2 filhos atípicos hoje aqui, um desregulou, o outro acabou desregulando também. Então essas situações acabam acontecendo. A gente sabe que é necessário ter esse cuidado, esse acolhimento e esse amor também. Claro, tem que ter. Sem amor, é o tipo de trabalho, quando você lida com trabalho, com trabalhos que vocês desenvolvem lá, que lida com famílias, porque se você lida com famílias que têm a sua estrutura totalmente diferenciada, né? A gente não sabe qual é a rotina, qual é a estrutura de cada família, e se não tiver afeto para fazer isso, infelizmente não vai. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu aprendi antes mesmo de ingressar nesse mundo do autismo. Eu nem contei, mas eu vim no mundo do RH, gente. Muito aleatório, muito aleatório. Mas quando eu comecei a ingressar na própria faculdade em si, eu sempre me interessei por saúde mental. E aí eu passei aqui pelo Padre Geraldo, pelo CAPES, onde a gente tem quadros também, né, psicóticos, de esquizofrenia. E aí uma coisa que a psicóloga sempre falava comigo lá, olha, a gente precisa ter carinho com essas pessoas. Exato. A gente precisa ter carinho com essas pessoas porque tem uma família envolvida, tem uma mãe. Às vezes o profissional pensa assim, nossa, mas a gente tem que gerar uma demanda às vezes aqui, mas calma, tem toda uma rotina, toda uma situação. Vamos gerar uma pressão maior do que já existe naquela família. É verdade. Então sempre ter esse olhar de acolhimento e de carinho e amor com essas famílias também. Não, sem dúvida. Olha, esse papo ia render aqui horas, porque a gente tem muito o que falar sobre,
né? Mas você volta aqui, porque nós já estamos chegando na nossa reta final do nosso programa. Eu queria muito agradecer você por ter vindo aqui dar essa palavra pra gente, de falar de família, porque família é um dos tripés que faz com que o indivíduo se desenvolva. E queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que nos assistem. Assim, primeiramente, foi um prazer estar aqui. Pode convidar quantas vezes quiser que eu venha com todo o prazer. Passou nervosismo? Passou nervosismo. Cheguei aqui e falei, gente, nervoso, podcast. Mas aí ligou a câmera, comecei a falar, então... Que bom, que bom. Mas é uma coisa que eu acho importante falar sempre para a família, que ela não está sozinha. Eu falo para famílias que têm só uma mãe, ou só um pai, que cuida de um filho atípico, que existe um caminho, existe um lugar, né, para você estar trabalhando, tratando, que é lá mesmo na Itamed, né? Então, a gente consegue trabalhar, né? Não é igual você falou, uma sentença... Não é. É o norte. É um norte. Eu falo que é um mapa. Uma bússola, né, que a gente consegue caminhar. Então, saber que existe esse caminho, né? Que existe esse caminho para poder a gente estar trabalhando, que eles não estão sozinhos e que a gente pode estar juntos, estamos juntos nessa causa também. Claro, melhorando cada vez mais a vida das pessoas. Meus queridos amigos, aqueles que nos assistem, nos acompanham, agradeço a presença de vocês. Peço que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, @outcastpodcast, no YouTube, Outcast Podcast, e no nosso portal, que é o www.outcast.com.br, onde nós temos artigos científicos, dicas. Já escreveu o seu artigo? Tem que escrever um artigo. Vou colocar lá. Vai, vou ter um artigo. Esse é um bom tempo para você fazer um artigo para a gente poder colocar lá no nosso portal, tá? Para vocês, meus queridos, até a próxima. Sempre bem-vindos e sempre bem-vindas. E te agradecer imensamente a sua presença. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho, pessoal.